salvação, total libertação. Quebramos as cadeias em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz. Entronizamos Cristo, Ele é o nosso Rei. Erga suas mãos e declare: nos rendemos aos seus pés, pois sabemos que Tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir, Pai, que Teu Espírito, ó Deus, venha e transforme as nossas vidas nesta manhã. Operando maravilhas, transformando corações, operando maravilhas, transformando corações, operando maravilhas, transformando corações. Oh Deus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nessa manhã, neste lugar, Pai, em nome de Jesus, para transformar, para modificar, ó Pai, o nosso pensamento, a nossa vida, a nossa alma. Declaramos mesmo, Pai, total libertação nesta manhã, neste lugar, em nome de Jesus. Ó Deus, que sejamos tocados pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, Tu és muito bem-vindo neste lugar, Pai, nas nossas vidas, em meio aos louvores. Ó Deus, tudo isso que estamos cantando, tudo que estamos liberando com a nossa boca neste momento, ó Deus, é para a glória do Teu nome, Pai, é para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, Pai, nos alegramos porque nesta manhã temos esse privilégio, Pai, de bendizermos o Teu santo nome, Senhor. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Eu te bendirei quando Tuas bênçãos eu provar, quando o Teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando o deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho onde há aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei.
meu Senhor, teu nome bem, vamos dizer, soberano assim, Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome é soberano Deus, soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome é, mais uma vez, soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Aleluia! Bendiga o nome do Senhor nessa manhã, igreja. Amém? Amém. Por tantas coisas, pela história desta igreja, por tantas bênçãos que Ele tem derramado nesse lugar. Amém. E pelo muito ainda que Ele vai fazer na minha, na sua vida, nas nossas vidas. Amém? Você crê? Amém? Amém. Aleluia. Nós cantamos um cântico aqui no começo. Nós vamos cantar mais uma vez esse cântico. Você vai apresentar mais uma vez ao Senhor o seu pedido de oração nessa manhã. Talvez você ainda não tinha chegado, mas oração nunca é demais, né? Nós podemos fazer isso quantas vezes for preciso. Amém? Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa e meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Quantos creem no poder da oração? Diga aleluia. Quantos aqui não estão enfrentando nenhum tipo de problema? Levanta a mão aí. Nenhum tipo de problema. Eu estou enfrentando alguns, talvez vários. Mas nós vamos cantar mais uma vez esse cântico. Você vai cantar de uma maneira diferente, meu irmão. Você vai cantar declarando em nome de Jesus a vitória sobre esse problema, amém? Em nome do Senhor Jesus, nós cremos que através da oração, da intimidade, nós podemos ter a solução, né? E através da vontade soberana do Senhor Jesus sobre as nossas vidas também, amém? Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder, levanta suas mãos, das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa e meus irmãos, pois eu creio no
no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. O anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa e meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Aleluia, você pode se assentar, amém? Pastor Marcos. Já cumprimentei a quase todos, mas para quem chegou depois, quero deixar aí nosso abraço na paz do Senhor Jesus para todos. Amém? Amém? Amém. Né? Pensei que estava a maior parte dormindo. Apenas para a gente, à noite teremos o ISEC Notícias e depois ele estará nas redes sociais. Mas alguns avisos eu estou enfatizando. O primeiro aviso diz respeito ao nosso almoço. Todas as pessoas interessadas poderão almoçar conosco. Estamos preparados para servir até 220 refeições. Então, você poderá participar deste almoço. Ontem nós tivemos um momento delicioso de comunhão, nos dois sentidos. Foi muito boa a comunhão e foi bom também os caldos que nós tomamos, né? Vários sabores de caldos ontem à noite na festa dos grupos pequenos. E eu dei uma palavra aqui da importância dos grupos pequenos na vida da igreja, e ontem a gente pôde testemunhar isso através do momento de comunhão, os grupos mobilizados, né? E muita coesão. E hoje um grupo pequeno, de certa forma, assumiu a direção do nosso almoço também. Então eu espero que todos nós possamos aí valorizar os grupos pequenos, que é uma ferramenta de comunhão, relacionamento, crescimento, são portas de entrada na igreja que nós não podemos de forma alguma menosprezar. Hoje no almoço não será gratuito, nós vamos cobrar R$10 no almoço para comer à vontade, com refrigerante à vontade, mas tem um custo de R$10. E eu vou ver direitinho, o Caio ontem à noite estava responsável com os ingressozinhos, que já estamos usando há algum tempo, eles não são descartáveis, apenas para efeito de controle, mas
durante a mensagem eu vou ver uma pessoa e pegar os ingressos para disponibilizar para aqueles que quiserem pegar para almoçar com a gente. O almoço deverá ficar pronto 12 horas, 12h30. Então, terminando aqui, a gente vai para o outro lado, vamos ficar em comunhão, bater um papo, enquanto conclui, se já não tiver concluído. Mas ninguém almoça antes de meio-dia, então? É isso mesmo? Então, vamos ficar tranquilo que até meio-dia o almoço está pronto. Se atrasar uns 10, 15 minutos, isso é normal também. Tá bom? À noite, todos nós aqui, para uma grande festa de encerramento do nosso aniversário de 79 anos. Nós vamos ter o bolo, vamos cantar os parabéns para você, para nós, né? E vamos curtir aí, hoje, no encerramento dos nossos 79 anos de existência como Igreja Cristã Evangélica de Campinas. Então, eu espero que todos estejam aqui. Nós estamos, vocês já viram 2 banners aqui, já anunciando a nossa jornada, colocando a vida em ordem do final deste ano. Vai ser um pouquinho diferente. O livro está disponível com 40 devocionais. Mas nós iremos fazer 49 dias ao invés de 40. Decisão da equipe pastoral. E não vai ser contínuo. Nós vamos fazer com alvos semanais. Então, por exemplo, nós vamos lançar domingo que vem, já com a primeira semana, Carta à Igreja de Éfeso. Aí nós iremos fazer os alvos da semana que vem. Nós vamos a cada semana, preste atenção, cada semana nós vamos ter um alvo geral da igreja, e o alvo está aqui no livro. No caso da igreja de Éfeso é pedir a Deus que resgate em nós, no nosso coração, o primeiro amor, aquele amor que gera entusiasmo, motivação, disposição, não é? E muitas vezes a gente tem isso no começo da vida cristã e depois vai acomodando. Então o objetivo é a volta ao primeiro amor, primeira semana. Cada grupo pequeno vai estabelecer apenas um alvo por semana também. Uma semana vai ser a multiplicação, outra semana é uma pessoa do grupo que vocês estão intercedendo, que está doente, outra semana é por crescimento, outra semana por evangelismo, um alvo por semana, para não gerar confusão e a gente está focado, tá bom? Bem focado. E você, na sua vida pessoal, também vai colocar um pedido, um alvo. Ah, pastor, por que só um? Porque nós vamos ter 7 semanas, vai dar para fazer 7 alvos, 7 pedidos. Então, vamos devagarzinho para fazer bem feito esses 7 sermões, essas 7 semanas com as 7 cartas do Apocalipse. Aí nós vamos fazer um intervalo no final de dezembro. Natal, Ano Novo, viagem, muita gente não quer perder, então nós vamos fazer um intervalo. Em janeiro, talvez nem vai ser na primeira semana, porque algumas pessoas estão reivindicando que a gente deixe para retornar na segunda quinzena de janeiro, para que ninguém perca nada. Então, em janeiro, talvez na segunda quinzena, a gente volte para as últimas cartas. Então, você guarda o livro. Nós não estamos preocupados com o número, já tenho dito isso. Não há nada de místico no número, por isso a gente passou de 40 para 49, podia ser 35. É o período de disciplina devocional e disciplina de oração. Então, domingo que vem, nós lançaremos Colocando a Vida em Ordem para Ser um Vencedor, baseado nas 7 cartas do Apocalipse. Combinado? Ontem a gente distribuiu o livro escrito pelo presbítero Lázaro, com a história dos 79 anos de existência da nossa igreja. À noite, continuaremos para quem não recebeu ontem. É uma cortesia da igreja para cada família. Então, cada casa poderá ter um, não é? Não é família assim, meus filhos, meus netos. Não, cada casa. Você pode levar um para a sua casa. Entenda-se por família as pessoas que moram na mesma casa. Então, cada casa poderá ter um livrinho desse, com a história da Igreja Cristã Evangélica de Campinas. Hoje à noite, então, você poderá receber o seu das mãos do autor, presbítero Lázaro, que está lá na porta. Hoje à noite você poderá receber o seu para levar para casa. Ontem, quem veio ontem, porque algumas pessoas das congregações vieram,
e a gente não deixou para hoje para que eles não ficassem de fora. Mas quem não recebeu ontem poderá receber hoje. Estou vendo com os meus olhos que a terra há de comer o Caio. É ele mesmo, né? Então o Caio é aquele moço lá, ó, do estrangeiro, do Maranhão. Ele é que está com os ingressos do almoço, viu? Eu já estava arrumando substituto, mas ele chegou, não perdeu o cargo. Então é ele que vai repassar os ingressos do almoço para vocês. Os candidatos ao batismo estão prontos aí? Vê para mim, por favor, ali, Paulo. Pode vir assim mesmo. Deixa eu dar um testemunho. Nós estamos aqui com 3 candidatos. Eu disse que era o 4º batismo do ano, conforme foi programado. Feliz da vida. Tem gente que fala, só três? Não, que bênção que são 3, não é? E que bênção que esse ano nós já fizemos 3 batismos e esse é o 4º. E que bênção que são 3 pessoas especiais. Uma delas não está aqui. É o senhor Carlos, um professor universitário. Ele é casado com a mãe da Natália e ele está desenvolvendo uma enfermidade e nós ficamos muito sensíveis porque ele decidiu batizar de uma família que, igual o pastor disse ontem, não gosta de crente, né? E ele tomou uma decisão, queria batizar no batismo passado e eu até brinquei, falei, deu uma bronca na Natália, não foi nem briga não, brincadeira não, falei assim, Natália, devíamos ter batizado, porque enfermidade, a pessoa sentiu o desejo. E eu fui lá na casa dele, conversamos, e ele tem às vezes uma oscilação, estou aproveitando a ausência dele para dar esse testemunho, ele tem às vezes uma oscilação já de memória, mas desde o dia que ele decidiu se batizar, ele nunca mais arredou o pé dessa decisão, né? Então o tempo passa, ele esquece outras coisas e de repente ele está cobrando, e o meu batismo? Que dia que eu vou batizar? E aí eu disse para ela que nós iríamos dispensar algumas formalidades em virtude, né, da situação, mas que não iríamos negar o batismo, porque a Bíblia diz que a condição inegociável para o batismo qual é? A fé, né? Se creres e for batizado, será salvo. E ele creu, repetidas vezes eu perguntei isso para ele, e ele creu. E hoje ele está assim muito nervoso, já estava chegando na igreja, precisou voltar em casa, e por isso que nós estamos dispensando ele desse momento da profissão pública de fé. Mas nós queremos dar essa palavra para a igreja, de que o seu Carlos, um homem que nós iremos batizar junto com as 2 jovens aqui da igreja, né? Uma jovenzinha, uma jovenzona, nós queremos dizer que a gente crê muito que foi Deus quem preparou, é a obra de Deus na vida dele, na vida da família. A gente tem dito que a profissão de fé a gente faz aqui, porque lá na hora do ato batismal, que vai ser feito hoje pelo pastor Lino, ele vai apenas batizar mediante a declaração de fé que foi feita aqui. E eu quero resumir a declaração de fé, porque essas 2 jovens foram preparadas, os seus discipuladores explicaram tudo, confirmaram tudo. É apenas um testemunho diante da igreja. E nesse testemunho diante da igreja, elas irão reafirmar aquilo que nós cremos, não é? E eu vou até apelar pela memória, não trouxe escrito, mas eu quero perguntar para a Barbie e para a Júlia, se essa decisão que elas tomaram nesta manhã, em primeiro lugar, foi fruto de uma decisão pessoal, porque vocês creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês? Sim. Vocês creem na Bíblia como palavra infalível de Deus, nossa regra de fé e prática? Creem em Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, Criador e mantenedor de todas as coisas, o Filho, nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e habita em nós? Sim. Crê na igreja como sendo a comunidade estabelecida por Jesus para ser a comunhão dos santos, lugar de aplicação das mutualidades, de edificação e crescimento até a volta do Senhor Jesus? Crê também que a salvação é pela graça mediante a fé,
Sim, e crê que há um destino para os santos, os justos, e para aqueles que negaram Jesus e não aceitaram o plano de Deus para a salvação, e que o destino para os santos e os justos é a vida eterna em Cristo Jesus? Sim, eu dou por satisfeito. Eu me lembro que, quando eu cheguei aqui na igreja, eu contei isso numa escola dominical, mas muitas pessoas não estavam aqui. Nós tínhamos aqui a dona Sebastianinha. Quantos se lembram da dona Sebastianinha? Tinha duas Sebastianinhas, estou falando da moreninha, da Sebastianinha escurinha, né? A dona Sebastianinha, ela era analfabeta e ela ia orar pelos departamentos da igreja, ela orava pelos apartamentos da igreja. E aí a pessoa, quantos apartamentos a igreja tem? Não, ela quis falar departamento, né? A gente fazia encontro de casais, a dona Sebastianinha era viúva e ia no encontro de casais. A gente fazia reunião da equipe pastoral, chegava aqui para a reunião, a dona Sebastianinha estava aí na porta esperando. Vai ter reunião hoje, pastor? Só da equipe pastoral, dona Sebastianinha. Mas eu vim, tá bom, entra, vem para a reunião. E a dona Sebastianinha, uma mulher de Deus. E ela, isso já não foi na minha época, foi antes de mim, mas o pessoal do conselho disse que tinha uma sabatina antes do batismo, né? E aí fizeram um punhado de perguntas para a dona Sebastianinha, e a dona Sebastianinha respondeu assim: irmãos, eu não sei nada disso. A única coisa que eu sei é que se Jesus voltar, eu vou com ele para o céu. Aí os irmãos, então vamos batizar a irmã Sebastianinha. Né? Eu acho que a profissão de fé bastava essa, né? Eu tenho certeza da minha salvação. Se Jesus voltar ou se eu partir, eu vou estar com ele. Isso é suficiente. Eu quero orar. O Carlos pode entrar aqui, traz ele aqui para a gente orar, ele já chegou. Vamos apenas orar. A igreja pode ficar em pé para a gente fazer esta oração. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós cremos que o Senhor já tem falado a estas vidas, a esses corações. Louvamos o Teu nome porque chegou esse dia e este ato é tão importante para testemunhar diante do público e da igreja aquilo que o Senhor representa na vida de cada um. E eu quero pedir pela vida do Seu Carlos, pela vida da Bárbara, da Júlia, e que o Senhor possa fortalecê-los na fé, firmá-los nos Teus caminhos, e que, ó Deus, esse ato de hoje seja um ato efetivo e definitivo na vida deles para selar uma fé que eles já têm desenvolvido em Cristo Jesus. E que o Teu Espírito que habita neles possa fazer, ó Deus, morada permanente nesses corações, nestas vidas, e possa, ó Deus, edificá-los e levá-los ao crescimento diariamente. Que a Tua palavra seja, ó Deus, o alimento constante deles. É o que nós clamamos e pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então eu peço que vocês vão para lá, nós vamos ter o batismo, depois eles terão tempo para se trocar e nós ouviremos a palavra do Senhor. Então vamos, o pastor Lino irá descer com eles nesse ato batismal. Olho para a cruz
e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, merecida vida, de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou. Bárbara, mediante a sua confissão de fé pública, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Alegria grande ver a Júlia batizando, ainda mais quando ela veio pedir, né? Tio Lino, você me batiza? Então isso traz uma emoção grande para a gente ver as crianças crescendo e com esse desejo de servir ao Senhor, de confessar a sua fé, e isso é muito bom, a gente vê a igreja crescendo desse jeito. E Júlia, mediante a sua confissão pública de fé, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Carlos, você foi liberado da confissão pública de fé, mas eu acredito que o Senhor sabe a decisão que o Senhor tomou, o desejo de batizar agora, crendo que o Senhor Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. E mediante isso, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode fazer, a Natália tá aqui. Não, pode fazer. Pode deitar mais uma vez. Mostra, agacha. Vamos agachar. Demora a cabecinha, vamos desavar. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Só a igreja dizendo: pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Podem sentar. Teve um aviso que eu deixei de fora, que é sobre a questão das águas, que também vai estar no slide, no ISEC Notícias. Mas quem ainda quiser doar água para aquele socorro, aquela emergência lá da região de Mariana e as cidades vizinhas lá que já estão sofrendo com a falta d'água, nossa igreja virou um ponto de recolhimento. Já temos muita água aqui, mas ainda podemos recolher mais. E tem uma conta que está disponibilizada, você pode ver pelas redes aí, e hoje à noite vai ser também no ISEC Notícia colocado, para quem não quiser ter o trabalho de trazer a água e quiser depositar a conta de uma igreja em Anápolis e da denominação, são duas opções de conta, e elas foram zeradas e destinadas exclusivamente para esse fim. Então, todo o dinheiro que cai nessa conta é para esse fim, porque houve um problema aí com o transporte. Nós parece que já ganhamos, quem está na organização já ganhou um caminhão, mas já temos carga para mais de um, já temos carga para mais outro caminhão além desse um, e talvez para mais do que isso. Então, nós vamos precisar também de dinheiro para pagar. A carga foi ganhada uma das viagens, mas não sabemos se ganharemos mais ou não, e possivelmente vamos ter que precisar de pagar o transporte, tá? Então, quem quiser ajudar, ainda dá tempo para isso. Nós vamos, na última música, já orar. Eu quero, para quem não veio ontem à noite, está conosco desde ontem o pastor Vanderly, da Igreja Cristã Evangélica de Catalão, a igreja mais antiga da denominação em Goiás, e por que não dizer, igreja evangélica de modo geral, porque tem 113, às vésperas de 114 anos. E então, em Goiás, é a igreja cristã mais antiga, e considerando a igreja que nos dá a data do aniversário da denominação, nós temos a paulistana, né? Que dá a nossa data, que é pouquinho tempo, acho que 1 ano e pouco de diferença.
7 meses, não é nem um ano de diferença com relação a Catalão, que é a igreja que dá a data do aniversário da denominação, que fez 114 anos esse ano, não é? Então, em maio do ano que vem, Catalão faz 114. Ele é o nosso pregador desde ontem, hoje pela manhã, encerrando hoje à noite. Ontem ele estava sozinho, hoje ele está feliz da vida, que a esposa já está com ele, não é? Irmã Marta, bem-vinda, Deus abençoe. E nós queremos, então, depois da oferta, dar a palavra para o pastor Vanderly, para que ele possa trazer a palavra de Deus nesta manhã. Amém? Vamos orar consagrando os nossos dízimos, depois você vem à frente, deposita, tá? Aqui a sua contribuição. Só mais uma palavra sobre contribuição. Lá fora, por enquanto está lá, tem um móvel novo que você deve ter visto, não é? Pé de madeira, parte branca, vidro por cima. Aquele será o nosso porta-envelopes dentro de pouco tempo. Ele já está pronto, falta só colocar as letras ali por cima, não é? Ele vai ser mantido trancado, só vai ser aberto em dias de programação ou se você procurar a secretaria ou o zelador. Nós já tivemos alguns dissabores com relação aos envelopes disponíveis, tanto de gente mexer, criança brincar e mudar de lugar, a pessoa vai procurar e não encontra. A gente não põe valor na capa do envelope, põe só no cartão interno, porque é algo íntimo, só do tesoureiro com o contribuinte, né? Lá fora a gente só põe um X para assinalar o mês, para que ninguém tenha que expor a sua contribuição e, consequentemente, acaba se expondo seu salário, né, etc. Então, a gente usa esse critério, mas muitas pessoas, sem autorização, acabam mexendo. Então, não estou nem dizendo de membros da igreja, estou falando de curiosos, às vezes trabalhadores que vêm cá prestar serviço. Então, nós vamos manter trancado e vamos deixar fora ali no ambiente aberto apenas os envelopes novos em branco para aqueles que quiserem fazer uso para algum outro contribuição, oferta, etc. Mas aquele envelope seu particular, que você usa durante todo o ano, vai ficar lá. Mas nas programações eles estarão disponíveis e fora de contribuição, de programação, a secretaria e a zeladoria vai ter acesso. Ok? Mas é só para poder dar uma palavra dentro dessa composição dos móveis. O púlpito que estava aqui, muito robusto, né? Pastor menor do que eu iria ficar, né? O pastor Zé Nilton, tirou uma foto do pastor Zé Nilton aqui, ele ficou meio escondidinho, tirei outra do pastor Nivaldo, principalmente para quem está aqui na frente. Nós mandamos cortar 15 centímetros na altura dele e colocar o vidro que estava faltando. Ele faz parte de uma composição que o Braulio desenhou, que envolve os novos gasofiláceos, né? Que envolve o púlpito, aquele móvel lá do fundo. Eu sei que a gente está acostumado com esse aqui, que é tão clean, né? Tão fininho, tão legalzinho, só que isso aqui é desconfortável. Ontem a Ivanilda estava falando, bem, olha a dificuldade do pastor Vanderly, põe o iPad de cá, a Bíblia de cá, não cabe, escorrega, cai. Então, o púlpito completo, ele dá uma segurança para os pregadores colocarem seu material aqui, não fica visível, entendeu? Então nós temos algumas razões para optar por esse púlpito que está sendo feito de madeira. Ele vai ter rodinha, vai sair daqui, vai ficar bem flexível, mas os irmãos, ele já está pronto praticamente, falta só o vidro, por isso nós não estamos usando ele esse final de semana, ok? Vamos orar então? Pai, obrigado por esta oportunidade de ofertar. Que o Senhor receba como culto cada dízimo e cada oferta nesta manhã. Também, ó Deus, nós queremos pedir pela vida do pastor Vanderly, que mais uma vez trará a palavra do Senhor para o nosso coração. Use-o com poder e graça e que possamos absorver, aprender e levar uma lição para casa nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior
render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Essa pasta aqui é sua? Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Todo mundo feliz? Não preciso não. Dormiram bem? Muito caldo ontem, né? Muito caldo. E gostoso. Meu pai chegou em casa falando para a esposa dele. Falou, você perdeu. Tinha caldo para todo lado. Foi muito bom aquele momento.
Meus irmãos, é sempre uma alegria vir aqui, ver e rever os irmãos. Mencionei alguns irmãos ontem à noite, né? Estava vendo o Timóteo tocando a bateria aqui, lembrei do Timóteo Custoso lá em Cuiabá. Isso, obrigado. Eu pedi só 2 hoje. É bom a gente ter Timóteos na nossa vida. E nós precisamos, nós que somos pregadores do Evangelho, somos pastores, nós precisamos de Timóteo. E ver o Timóteo foi bom. O pastor Betson foi o meu tutor lá em Cuiabá. Mas eu estava vendo o Paulinho tocando violão aqui, cantando com vocês, e isso faz a gente voltar um pouquinho na história, né? O Paulinho foi meu Timóteo. Para quem não sabia, o pastor Marcos já sabe disso. O Paulinho foi meu Timóteo durante alguns anos, lá em Anápolis. Ele tinha acabado de casar com a Adneia, e eu fui participar de um culto na igreja do Parque Iracema, e vi o Paulinho lá, fazendo louvor. E eu tinha um Timóteo comigo, meu concunhado, o pastor Wellington, hoje. E o pastor Wellington concluiu os estudos dele e ele tinha uma dívida com o pai dele. E ele disse: Vanderlei, eu preciso ir ajudar o meu pai. E pediu liberação e foi ajudar o pai dele. E eu estava orando e, Deus, eu preciso de um Timóteo aqui comigo, né, para me ajudar, principalmente na área da música. A minha esposa é musicista, ela estava fazendo faculdade naquela época e tinha tempo, final de semana, para a igreja e à noite também. Mas nós fazíamos cultos nos lares, cultos evangelísticos. Eu estava orando e o nome e a fisionomia do Paulinho me vinha muito à mente. Aí um dia eu não resisti, eu procurei o Paulinho e disse: Paulinho, eu preciso de ajuda. Você pode me ajudar? Você está disposto a passar a Macedônia e ajudar-me? E ele disse: olha, pastor, eu estou à disposição. Aí eu disse: olha, eu vou fazer uma proposta para a liderança da igreja e vou trazer essa proposta para você. E eu fiz a proposta e a igreja entendeu, e o Paulinho foi para a igreja central de Anápolis, juntamente com a Adneia. Pude consagrar os seus 2 filhos. Foi interessante que, aí sim, eu tinha o Paulinho a tiracolo. Aonde eu ia, o Paulinho estava comigo. E Deus nos abençoou muito naquele tempo ali, em Anápolis. O Paulinho se tornou presbítero da igreja, professor de escola bíblica dominical, e era o nosso musicista de tempo integral, e pudemos crescer muito. Muito bom, Paulinho, voltar aqui e te ver firme, servindo ao Senhor nessa área que Deus tem te colocado, né? Eu quero convidar os irmãos para voltarmos ao capítulo 1 de Colossenses. Ontem eu fiz uma introdução e pouco mencionei o texto. Eu estava respeitando o tempo dos irmãos e a festa muito bonita. E nós que somos pregadores, nós temos que tomar muito cuidado para a gente não roubar a cena e nem mudar a história da festa. Foi um culto muito bonito ontem à noite. Parabéns, pastor Marcos, parabéns à organização da igreja pelo culto, pela festa depois, pelos 79 anos de idade, desde ontem à noite, agora pela manhã, hoje à noite. De fato, é o que nós já cantamos, é tempo de festa. E tempo de festa é para a gente celebrar mesmo o nome do Senhor, para a gente celebrar a Deus, e Deus se agrada disso. Quando você oferece a festa para Deus, quando Deus é o centro, Ele muito se alegra e Ele transforma isso em bênçãos para nós. É interessante que nós honramos a Deus, celebramos a Deus e somos beneficiados, porque Deus, ficando feliz com as nossas ações, com as nossas atitudes, Ele devolve
para nós em forma de bênçãos. E eu creio que os irmãos que estiveram aqui ontem foram muito abençoados, como eu fui abençoado em todos os atos do culto, inclusive lá. Vocês lembram que eu mencionei aqui que a gente tem que servir ao Senhor com alegria, apresentar-se diante dele com cânticos, e que a palavra servir no original, principalmente lá no Salmo 100, versículo 2, a palavra servir lá significa literalmente cultuar. Todas as vezes que você está servindo a Deus, seja aqui na igreja, seja lá na sua casa, seja na empresa, seja tomando caldo, você está cultuando a Deus, e você está se apresentando diante dele. E aí Deus devolve isso para nós em ricas bênçãos dos céus. Que bom que nós somos o povo de Deus abençoado. E eu quero pensar com os irmãos nesta manhã, dentro desse tema geral, o poder transformador do Evangelho, que a oração é uma ferramenta de Deus para nós, para que almas sejam alcançadas. O poder transformador do Evangelho trabalha junto com o poder da oração, como nós cantamos aqui hoje. E eu quero ler o texto que fala da oração. Você pode abrir aí na sua Bíblia, no capítulo 1, eu vou ler agora a partir do verso 9. Quero ler do versículo 9 até o versículo 13. Desde ontem que eu estou procurando o relógio da igreja. Estrategicamente não tem relógio, né? É só do pregador. De vez em quando você está pregando aqui, você vê alguém fazendo assim, com o braço balançando, para ver se o relógio parou. É a esposa, é a mesma coisa. A mesma história. A minha esposa também senta no primeiro banco, né? E sempre ela faz um pequeno comentário sobre o meu sermão. Ela diz: bem, se você tivesse terminado 15 minutos antes, sua palavra teria sido aquela. De vez em quando, 10 minutos antes. Mas Deus tem sido gracioso para com as nossas esposas, e elas estão nos ouvindo domingo após domingo, quarta após quarta. Eu sempre digo: olha, você é a pessoa mais abençoada da igreja, porque ninguém me ouve mais do que você. Que bom. Então nós temos um tempo aqui, eu quero ser fiel ao tempo. Versículo 9. Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda a perseverança e paciência, dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Que Ele seja digno de abençoar esta leitura feita nos nossos corações. Eu quero convidar os irmãos para orarmos mais uma vez. Nós já oramos, já tivemos momentos de oração aqui no início do nosso culto matinal, mas eu creio que Deus ainda está nos reservando esse tempo para a oração. Eu queria convidar você, mesmo assentado, a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos orar. Se você crê que Deus tem uma palavra do coração de Deus para o seu coração, você pode orar pedindo para que o Espírito Santo te dê total liberdade e sensibilidade para receber esta palavra e que ela possa encontrar aquele lugar especial no seu coração e ali produzir muito fruto. Ore ao Senhor nesse instante, ore por você. Pai de amor, de infinita bondade, graça e misericórdia, Deus único, Senhor das nossas vidas, Pai da eternidade, Príncipe da paz.
nesta manhã de domingo, nos reunimos aqui exclusivamente para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor, em espírito e em verdade. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá esse tempo para que juntos, como igreja, como povo de Deus, como corpo de Cristo, possamos nos reunir. E eu me alegro, Deus, com a vida dos meus irmãos aqui nesta manhã. Obrigado, Deus, por esse privilégio de poder participar juntamente com eles desse momento tão especial na vida da igreja, da comemoração dos 70 anos de existência. Mas agora, Deus, nós já cantamos, já tivemos a cerimônia batismal, tão importante para o corpo de Cristo, e lemos a Tua palavra, estamos diante dela, palavra que é poder, que é viva, que é semente para os nossos corações. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos dê agora sensibilidade, discernimento espiritual, e esse tempo agora para receber essa palavra, e que esta palavra venha de encontro às nossas necessidades, sirva de edificação e despertamento espiritual para a Tua igreja aqui nesta manhã, no nome de Jesus, amém. Amém. O ministério da soberania de Deus se revela também na oração. Eu tenho pensado muito nos pilares que sustentam a igreja, ou que vêm sustentando a igreja durante esses 2000 anos de história do cristianismo. E sempre que nós voltamos um pouquinho e começamos a recontar a história, relembrar a história e ler sobre a história da igreja, e principalmente como ela foi registrada nas Escrituras, a gente percebe que uma igreja que resiste ao tempo, que suporta todo tipo de provação, todo tipo de ataque, tanto externo quanto interno, esta igreja ela está sustentada em alguns pilares que têm mostrado que é uma resistência colocada por Deus. Deus é o construtor, Deus é o engenheiro da igreja, Deus é o arquiteto, Deus é quem está edificando a sua igreja. E nós conhecemos muito bem a história da igreja em Atos 2, e especialmente a partir do versículo 42, que diz que a igreja do Senhor Jesus, ela era uma igreja perseverante na doutrina dos apóstolos, uma igreja apostólica, uma igreja da palavra, uma igreja do ensino da Bíblia, mas também ela perseverava na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era uma igreja que orava, era uma igreja que adorava a Deus, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Era uma igreja que servia, era uma igreja viva, vibrante, transformadora de vidas. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Um dos pilares que tem sustentado essa igreja ao longo dos 79 anos de existência dela, eu tenho plena certeza, plena convicção de que é a oração dos irmãos, dos nossos irmãozinhos que já estão com Cristo na glória, desfrutando das delícias dos céus, do lugar do paraíso eterno. Pessoas que oraram, pessoas que dobraram os seus joelhos. Esse é um lugar de oração, é um lugar de ajuntamento. Eu olho para a vida do apóstolo Paulo e vejo que o apóstolo Paulo era, sobretudo, um homem de oração, um homem que buscava a Deus, um homem que não tomava uma decisão sem antes ter a certeza e a convicção da resposta de Deus através das suas orações. Às vezes, meus irmãos, eu fico pensando um pouquinho na história de vida do apóstolo Paulo, e algumas ideias me vêm à mente. Por exemplo, vamos imaginar que o apóstolo Paulo viesse fazer uma visita à igreja cristã evangélica aqui em Campinas, e ele nunca tinha vindo a Goiânia. Ele apenas ouviu falar de Goiânia, as pessoas contaram histórias para ele de Goiânia, da igreja aqui no bairro, aqui em Campinas. E aí ele vem e ele vai se hospedar na casa do pastor Marcos. E o pastor Marcos quer apresentar a cidade para ele, porque isso é normal. Quando eu recebo alguém lá em Catalão, eu quero contar um pouco da história da cidade.
Aí eu digo, olha, essa cidade aqui, ela tem 155 anos de emancipação política, mas é uma cidade que já tem quase 300 anos. Os primeiros bandeirantes, eles aportaram, foi aqui mesmo, e depois uma cidadezinha pertinho de nós aqui, que chama Anhanguera, que ninguém sabe porque a cidade nunca cresceu. Ela é o menor município do estado de Goiás, é uma das mais antigas, tem apenas 1.111 habitantes, toda a cidade, e a cidade tem quase 300 anos. E Catalão também. E eu vou contar a história, eu vou falar das mineradoras, eu vou falar da montadora, Mitsubishi, da John Deere, e a gente vai contando a história. Aí a gente conta a história do craque, que não é a pedra, mas o time, que é uma luta, porque quer ser campeão de novo do estado de Goiás, mas não consegue. E você vai contando a história. E eu imagino que o pastor Marcos está contando a história de Goiânia para o apóstolo Paulo. E ele está animado, está motivado. E ele vai dizer, olha, aqui a cidade de Goiânia, ela já está com 80 e poucos anos, 82 anos de fundação, é a capital do estado, e nós temos aqui alguns shopping centers, e nós temos o Serra Dourada, e ele vai contando, e agora tem, como é que chama, das águas lá, como? Passeio das Águas, e eu vou te levar no Passeio das Águas, e você vai ver que shopping bonito, e ele está contando. E aí, de repente, o apóstolo Paulo, que é muito atencioso, para um pouquinho e diz, muito bom, Marcos, legal. Agora eu queria te perguntar uma coisa, você me falou de tudo isso, queria só te perguntar uma coisa, aonde é o lugar de oração dessa cidade? Aonde é o lugar de oração? Aonde vocês se reúnem para orar? Eu queria ir para lá. Queria passar o tempo lá. Você pode me levar lá. Essa é a vida dele. Paulo respira oração. O coração dele pulsa oração. As cordas vocais são lubrificadas com a oração. Ele não consegue se imaginar fora desse estilo de vida. E ele sabe que a oração é o sustentáculo da igreja. Ele ama a igreja, corpo de Cristo. Ele vai dizer isso aqui na carta aos Colossenses. Ele sabe que a igreja é corpo. E ele sabe que a igreja tem cabeça. E que a cabeça é Cristo. Meus irmãos, a coisa mais fantástica, mais bonita, mais brilhante que a gente vê quando começa a ler essa carta de Paulo aos Colossenses, como Filipenses, como Efésios. Pastor Marcos mencionou aqui que vai começar as 7 semanas orando e estudando a carta de Efésios. Meus irmãos, a igreja de Éfeso era uma igreja de oração. Sabe como que a gente classificaria a igreja de Éfeso nos dias atuais? Uma igreja pentecostal, uma igreja avivada, uma igreja de oração, uma igreja que buscava de fato os dons espirituais tais quais estão colocados na Bíblia. Uma igreja de oração. Paulo fala da vida de oração da igreja de Éfeso. E ele está se apresentando, mas ele diz, olha, eu sou apóstolo de Cristo Jesus. Ele fala isso no versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, e o meu irmão Timóteo, meu companheiro de lutas, de ministério, que está sendo treinado por mim, para ser o meu sucessor, para continuar essa nobre tarefa de levar o evangelho a toda criatura. Ele se apresenta, mas Paulo em momento algum está interessado em roubar a cena para si, em chamar a atenção para si, porque ele sabe que ele não era o centro das atenções, ele sabe que ele não era a pessoa mais importante da igreja, ele sabe que o culto não era ele. Ele diz, eu quero apresentar para vocês a pessoa mais importante, e a pessoa mais importante é Cristo Jesus, porque ele é o cabeça da igreja. Olha como ele diz no versículo 18 do capítulo 1, ele também é a cabeça do corpo que é a igreja, é ele, Jesus, até aqui ele só está falando de Jesus. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Colossenses é a carta mais cristocêntrica que nós temos de todas as cartas de Paulo. Ele sabe o lugar de Jesus no corpo.
Ele sabe quem é Jesus. E ele está apresentando Jesus. E ele diz: o corpo é a igreja. Versículo de número 18. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. Depois ele fala da esperança dessa igreja. E ele começou falando da esperança da igreja no versículo 5. Por causa da esperança que vos está reservada no céu. A esperança da igreja. Depois ele volta ao versículo 23 do capítulo 1 ainda. Se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado. Depois ele volta a falar dessa esperança do evangelho. E quem é a esperança do evangelho? Finalzinho do versículo de número 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo sabe que a pessoa mais importante do corpo é a igreja. Do corpo da igreja é Cristo. E ele volta a falar dessa igreja no versículo 24 do capítulo 1. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo que resta do sofrimento de Cristo, por amor de seu corpo, que é a igreja. Por amor do seu corpo. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui. Existem relações que não podem ser cortadas. Vocês já perceberam que quando um relacionamento conjugal começa a entrar em crise, com uma fragmentação e há um afastamento, um distanciamento, aquele casal está correndo um sério risco de o casamento acabar? É uma relação que está sendo rompida. Porque existem relações que não podem ser cortadas, não podem ser rompidas. A relação Cristo, igreja, corpo e membro não pode ser cortada. Não pode. Você é membro do corpo de Cristo, cuja cabeça é Cristo. A cabeça que dirige o corpo, que pensa pelo corpo, que toma decisões pelo corpo, que dá direção para o corpo, é Cristo. Mas eu sou membro desse corpo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, chega a dizer que nós somos individualmente membros desse corpo. Não existe a menor possibilidade de sobrevivência de um membro fora do corpo. Não existe. Eu sou membro de qual corpo? Não, hoje eu estou sem igreja. Hoje eu estou sem corpo. Eu sou membro só de Cristo, só do cabeça. Não, essa relação é impossível. Todo membro precisa estar ligado ao corpo. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui. Imagina essa ilustração de um corpo. Membros, muitos membros. Esse dedo é membro do corpo, faz parte do corpo, é útil ao corpo. Eu preciso pegar alguma coisa, eu utilizo os serviços desse membro. Há muitos anos atrás, eu estava junto com meu pai, ele perdeu um dedo, eu estava com ele. E ele foi destravar uma corrente, carroceria de caminhão, e os pinos já tinham sido tirados, e a hora que ele puxou a trava, o dedo dele foi por dentro e ficou preso ali. Todo o dedo do meu pai. E ele olhou para mim e falou: meu filho, eu perdi um dedo. E eu olhei aquilo, me deu uma coisa ruim. Eu peguei o meu pai, o caminhão estava carregado ainda. Eu disse: pai, vamos para o hospital. E o meu pai disse: meu filho, e o meu dedo? Ele preocupou com o dedo. Meu filho, e o meu dedo? Eu era bem novo ainda, isso lá em Porá. Eu disse: pai, vamos lá no hospital, depois a gente pensa no seu dedo. E conseguimos um carro, e eu levei meu pai para o hospital e fez o curativo. E o médico perguntou: e o seu dedo? Aí eu disse: olha, o dedo do meu pai está preso lá na trava da corrente da carroceria do caminhão. Ele falou: então não tem mais jeito. Perdeu o dedo. Passado um tempo, meu pai vira para mim e diz assim: meu filho, eu não sabia que um dedo fazia tanta falta. Agora você pensa uma perna, um braço,
um membro fora do corpo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse membro fora do corpo, ele morre. Ele não tem vida. Ele não tem vida em si mesmo. Ele não se autossustenta. Ele não pode mais tomar decisões, ele não tem mais nenhum tipo de serventia, ele apodrece, ele morre. Assim é o membro fora do corpo. Tem muita gente vivendo uma mentira, dizendo que é possível ser membro de Cristo sem ser membro do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, mas o corpo é a igreja, e nós somos membros desse corpo. Paulo está dizendo para os membros da igreja: vocês fazem parte de um corpo. Não se afastem do corpo, não saiam do corpo, não se desliguem do corpo, porque se você se afastar do corpo, você morre. Você deixa de existir. E o apóstolo Paulo está deixando isso muito claro para nós. E ele está dizendo que uma das formas de manter esse relacionamento, essa comunhão, esse entrelaçamento entre membro, corpo e cabeça é a oração. A igreja tem que orar. A igreja precisa aprender a orar. Mas, meus irmãos, quando nós falamos de oração, a gente sempre pensa nisso. Temos pelo menos 3 possibilidades de respostas quando oramos. Pelo menos 3. Um ou outro pode acrescentar mais uma ou 2. Mas eu sempre destaco 3. A primeira possibilidade de resposta é sim. Você ora e Deus diz: sim, meu filho, eu vou atender. Descansa, fica tranquilo que a resposta é positiva, é favorável. Essa é a primeira. Mas tem uma segunda possibilidade, que é a espera. Você pode esperar, e está aí uma coisa difícil para nós hoje, aprender a esperar. Nós somos uma máquina que tem que produzir, que tem que ir, que tem que fazer, que tem que acontecer, e a gente não está tendo mais tempo para entrar na sala do trono, naquele silêncio do quarto. Lembra daquela doutrina que Jesus ensinou, que a gente pouco considera? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, que o teu Pai, que escuta, que ouve em secreto, te recompensará. Sabe por que esse pedido de Jesus, essa orientação para a oração de Jesus não tem muito sentido para nós hoje? Porque nós não temos tempo mais para entrar no nosso quarto. Entrar no teu quarto, fechar a porta, literalmente significa hoje, desliga o celular, desliga o WhatsApp, desliga a sua internet, desliga a televisão, desligue-se do mundo. Você está conectado, mas nós não queremos nos desligarmos, não queremos. Então, Senhor, o Senhor desculpa, o Senhor tem outra sugestão? Essa não dá. Mas Ele está dizendo: entra no teu quarto, fecha a porta, entra para a sua sala de oração. É o apóstolo Paulo perguntando: aonde é o lugar de oração? Uma das coisas que eu fiquei muito impressionado quando eu estudei sobre a história do John Wesley foi que toda igreja, ele sempre construía uma salinha que ele chamava de sala de oração. E quando as pessoas iam visitá-lo na casa dele, ele tinha na casa dele a sua chamada sala de oração, onde ele entrava. Ele aprendeu a orar com a sua mãe. A mãe de John Wesley era mãe de muitos meninos. John Wesley era o 17º filho. Muito menino. Um menino que não acaba mais, uma creche de menino. No entanto, a história diz que todos os dias, após fazer a refeição do meio-dia, o almoço, mandar os mais velhos para a escola, e os outros ficavam brincando, ela entrava no seu quarto, fechava a porta, e ela ficava uma hora, todos os dias. Uma mãe de quase 20 meninos tinha tempo para orar. Ela entendeu
a orientação de Jesus: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, desliga-se, diz para os meninos: olha, agora esse tempo meu é precioso demais, eu não tenho tempo para vocês. E eu imagino quanto aquela mãe amava aqueles meninos. E John Wesley cresce vendo aquele exemplo de oração. Quantos de nós que hoje somos cristãos convictos, maduros, não somos respostas de oração? Quantas pessoas que não se converteram porque a igreja estava orando, porque alguém estava orando? Eu sempre digo lá na minha igreja: meus irmãos, nós temos que orar, porque nós não sabemos a resposta ainda de Deus, mas eu tenho certeza que quando nós oramos pela conversão, Deus está prestando atenção. Quando você está orando pela conversão de alguém, eu já ouvi testemunhos de mães que oraram 40 anos pela conversão de seu filho, mãe, esposa, que orou 40, 50 anos pela conversão do seu marido. Algumas mães nem puderam testemunhar a conversão de seus filhos, mas depois os filhos testemunharam. A minha mãe orava por mim, e isso me incomodava, porque tocava os céus, porque mexia com o coração de Deus. Você não sabe o tempo, mas tem que aprender a esperar. Espere em Deus, tenha paciência. Mas uma terceira possibilidade da resposta é não. Não. Deus está dizendo não, porque Deus sabe o que é melhor para você. Meus irmãos, uma das respostas de Deus para a oração na Bíblia que me intriga, o não de Deus, e eu, claro, aceito a soberania de Deus, mas eu digo: Deus, eu queria entender isso aqui, não consigo entender. Vocês sabiam que um dia Deus falou não para Moisés, e Moisés insistiu um pouquinho com Deus, e Deus disse assim: ô Moisés, basta, para de me intrigar com esse negócio, porque a minha resposta para você é não. É não. Aliás, eu não quero deixar os irmãos com essa curiosidade, não. Vou voltar aqui. Não sei se o pastor Marcos faz isso também, não, mas eu de vez em quando eu saio do texto, viu, pastor Marcos? Mas voltando sempre para a Bíblia. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 3. Quem trouxe Bíblia? Pode abrir, por favor. Capítulo 3, Deuteronômio. É certo que você já leu, mas eu quero só lembrar você do que está acontecendo aqui. Capítulo 3, versículo, vamos ler a partir do versículo 24. Deuteronômio, capítulo 3, verso 24, Moisés está reconhecendo, ele sabe quem é Deus, ele conviveu com Deus, andou com Deus, falou face a face com Deus, Deus ouviu muitas das suas orações. Agora aqui Moisés está dizendo: Deus, eu conheço o Senhor, um pouquinho eu conheço. Versículo 24: ó Senhor Deus, tu já começaste a mostrar ao teu servo tua grandeza e a tua forte mão. Que Deus há no céu ou na terra que possa fazer as obras e os grandes feitos que tu fazes. Agora presta atenção no pedido de Moisés, versículo 25: peço-te que me deixes atravessar, para que eu veja essa boa terra do outro lado do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Esse é o pedido de Moisés. Está velhinho, 120 anos de idade, vai morrer daqui a pouco. Só queria mais uma coisa. Depois de 40 anos andando com Deus, conduzindo o povo, vendo os milagres, os feitos, as maravilhas, os sinais de Deus, e ele diz: Deus, eu queria fazer só mais um pedido para o Senhor já me respondeu tantas vezes nos meus pedidos, quantas orações eu já fiz e eu vi a resposta do Senhor. Deus, eu posso fazer só mais um pedido para o Senhor pode me atender? Eu queria entrar na terra. Deus havia falado para Moisés: você não vai entrar na terra, por causa da sua incredulidade, por causa da rebeldia lá em Meribá, porque eu falei para você falar a rocha, Moisés, e você foi lá e bateu na rocha, você feriu a rocha é Cristo, e você já tinha ferido uma vez, você não podia ter me desobedecido naquela hora, Moisés.
Era tão somente para você falar a rocha, e eu ia fazer jorrar a água daquela rocha, ia saciar a sede de todo mundo. Moisés, por que que você não me atendeu? Por que que você não me ouviu? Você não acreditou em mim, Moisés. E Moisés feriu a rocha, e ele bateu na rocha 2 vezes. E o apóstolo Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 5, que aquela rocha é Cristo. Moisés feriu a rocha, ela já tinha sido ferida. E agora Moisés está velhinho, e ele lembra aquilo. Mas ele diz: Senhor, eu queria pedir uma coisa para o Senhor. Senhor, eu estou tão desejoso. E eu imagino no coração de Moisés o anseio do coração dele de poder passar o Jordão, pisar naquela terra tão falada, terra da promessa, terra que mana leite e mel, e que agora ele viu que de fato a palavra de Deus vai se cumprir. E ele chega e faz um pedido para Deus. Puxa vida, Deus não poderia atender Moisés? Um pedido. Deus, eu peço-te. Veja a resposta no verso 26. Mas o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não me atendeu. Antes me disse: chega, não me fales mais nisso. Meus irmãos, Deus falava com Moisés, como nós falamos um com o outro. A oração é uma conversa com Deus. Moisés está tendo uma conversa com Deus, e Deus fala para Moisés: chega, para de me pedir isso, não vou te atender. A resposta é não. Meus irmãos, a gente entende muito mais a soberania de Deus com o não de Deus do que com o sim de Deus. A gente entende muito mais a grandeza de Deus, o poder de Deus, quem é Deus, quando Deus, que nos ama tanto, e a Bíblia diz que ama com amor eterno, quando Ele diz: não, não, eu já decidi, e a minha decisão está tomada, e não se fala mais nisso. Foi o que Deus disse para Moisés. Sim, espera, não, não. Que aprendamos que o não de Deus é o melhor para nós. Que o não de Deus nos leva a entender quem é Deus. Mas esse mesmo Deus que diz não, para mim e para você diz: ore a mim, fale comigo, converse comigo sobre esse assunto seu, ouça a minha opinião, eu vou dar a minha opinião. Deus não obriga a gente, mas Ele dá a opinião dele. Isso é oração. Você está conversando com Deus. Na oração é muito mais importante que ouçamos mais Deus do que falemos com Ele. Foi por isso que Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, que o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Ele vai conversar com você, e você vai ter tempo para ouvir. Aliás, Deus gosta que dediquemos tempo para Ele. Paulo alcançou, vamos voltar a Colossenses capítulo 1. Paulo alcançou o ponto mais alto em sua teologia, nas orações. Quando nos ajoelhamos, entendemos a majestade de Deus e a limitação humana. Quando nos ajoelhamos. Uma das expressões que eu ouvi no início do meu ministério é de joelhos que a igreja anda. É de joelhos que portas são abertas. É de joelho que os portões do inferno são arrebentados. Quando a igreja se prostra diante de Deus, quando a igreja vem para a sua sala de oração, quando a igreja entende a importância da oração. A oração fazia parte da agenda de Paulo. Como eu citei o caso de John Wesley, poderia citar tantos outros. A oração tem que fazer parte da nossa vida, da agenda da nossa vida. Quanto mais ocupado estamos, mais necessidade nós temos de orar. Paulo entendia isso.
Depois de um tempo de louvor, meditação e confissão, sabemos que estamos na presença de Deus. Você chega, confessa, louva, adora, aí você se dá conta de que você está na presença de Deus. Tem muita gente achando que está na presença de Deus, não está. Quando não há confissão de pecados, quando não há quebrantamento, quando não há entrega, quando não há culto. Cultuai o Senhor com alegria, apresentai-vos diante dEle. E quando você se apresenta na presença de Deus, você percebe que você está na presença do Deus do impossível. Tudo aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Tudo que é impossível. Vou caminhar para o encerramento. Eu quero rapidamente destacar nesta manhã 4 fatos importantes sobre a oração, olhando para esse texto agora. 4 fatos importantes. Colossenses capítulo 1, versículos 9, do 9 ao 12. Primeiro fato, muito importante. A oração deve expressar nossas prioridades. A oração, ela expressa, ela tem que expressar nossas prioridades. Veja o versículo 9. Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo não concentra sua oração nas urgentes necessidades físicas e materiais. Ele concentra sua petição nas bênçãos espirituais e não nas materiais. A prioridade de Paulo na sua oração é essa conexão com os céus, é esse entendimento com Deus, é essa busca da plena vontade, da soberana vontade de Deus. Muito mais do que minha vontade, agora é a vontade de Deus. Muito mais do que eu quero, agora é o que Deus quer. E ele está concentrado em Deus. Na verdade, quando ele está orando, buscando essa prioridade na oração, ele está dizendo: eu preciso tirar os meus pensamentos aqui da terra e levar o meu pensamento para o céu. Eu preciso de deixar de pensar nas coisas da terra e começar a pensar no céu, porque quando eu estou pensando no céu, eu estou numa ligação direta com Deus, e quando eu estou numa ligação direta com Deus, eu posso sim perceber, através do meu discernimento espiritual, o que Deus realmente quer para mim, e que nem sempre o que Deus quer para mim é o que eu quero. Por isso, no capítulo 3, versículos 1, 2 e 3, ele vai dizer: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá de cima e não nas que são aqui da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Versículo 4 ainda: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vós manifestareis com Ele em glória. A oração, ela tem que ter como prioridade as coisas espirituais. E as coisas espirituais é que nos mostram que há um céu, que há uma eternidade, e que nós estamos caminhando para lá, que nós somos peregrinos aqui. Aqui não é a nossa morada eterna. Nós temos que pensar um pouco mais nos céus. É por isso que a gente pouco ora sobre salvação das pessoas, porque nós estamos muito preocupados com aquilo que Deus pode nos abençoar para o aqui e agora. Paulo tem uma outra prioridade. O pensamento de Paulo está nos céus, como eu disse aqui ontem. Ele entendeu que o maior investimento da terra é investir no céu, é olhar para o céu, é olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. É você ter a sua vida focada em Cristo, Cristo em vós, esperança da glória, dessa esperança que vos está reservada no céu. Paulo tem o céu na sua mente. Ele está na terra, mas o seu pensamento está nas coisas do céu. Meus irmãos, a gente quase não fala mais sobre a segunda vinda de Cristo. A tão pregada para nós doutrina da salvação, da soteriologia. A gente não está preocupado com isso. Está bom demais aqui.
Deus está derramando chuvas de bênçãos, amém, e que Ele continue derramando, mas a prioridade da oração tem que ser as coisas do céu, tem que ser a eternidade. Paulo não concentra sua oração nas urgentes necessidades físicas e materiais, ele concentra sua petição nas bênçãos espirituais e não nas materiais. Por isso ele ora no versículo 9: estou orando por vós e estou pedindo para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade e da soberania, da sabedoria e do entendimento espiritual. Meus irmãos, há uma luta e um anseio, uma busca por dons espirituais, isso é bom. Agora, sabe o que me preocupa? Quando há uma preocupação e o foco em apenas alguns dons. Outro dia eu estava pregando na igreja sobre os dons e eu disse, mas que pena que as igrejas, que os membros já não estão mais orando. Deus me deu o dom do discernimento espiritual. Eu preciso de discernimento. Deus, eu tenho tomado algumas decisões e não tem dado certo. Deus, eu tenho tomado direções que não estão dando certo. Deus, eu queria que o Senhor me desse discernimento, percepção das coisas de Deus, do céu. Que a nossa aspiração maior fosse o céu. Que o maior anelo da nossa alma fosse o céu. Que nós tivéssemos Cristo como essa esperança da glória do céu. Paulo prioriza essa oração. Isso é tão importante. Precisamos resgatar isso. Segunda importância nas prioridades da oração de Paulo: a oração deve incluir aqueles que não conhecemos. A oração deve incluir aqueles que não conhecemos. Paulo, como eu disse ontem, não plantou a igreja de Colossos. Não esteve lá. Provavelmente nunca tenha ido lá, na cidade de Colossos. No entanto, é tão bonito a gente ver a oração de Paulo. Ele preocupado com os irmãos. Ele pedindo pela proteção espiritual dos irmãos, para que os irmãos não sejam vítimas desses fanfarrões, desses caloteiros do Evangelho, desses mercadejantes do Evangelho, desses que estão sempre tentando roubar a fé dos incautos. Ah, meus irmãos, como isso é sério hoje. Pessoas crentes bem intencionados, que são vítimas desses falsos. Nunca se viveu na história do cristianismo o falso como estamos vivendo agora. Nunca, meus irmãos, na história do cristianismo. Falsos apóstolos, falsos mestres, falsos profetas, falsos pregadores, falsos crentes. Falsos crentes. Paulo olha para aqueles irmãos e ele ora para que eles não sejam engolidos por esses falsos, por ensinos distorcidos da palavra de Deus. Eu repito o versículo 9: portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. As orações de Paulo não eram egoístas, ele ora por irmãos que ele não conhecia. Você já orou por alguém que você não conhece? Pela salvação daquela pessoa? Você já orou pelos seus vizinhos lá do bairro? Lá da empresa? Às vezes a gente quer que alguns morram, né? Ore pela conversão deles. Coloque a vida deles diante do Senhor em oração. Terceiro fato importante na oração de Paulo: a oração deve ser regida por uma atitude perseverante. Por uma atitude perseverante. Cadê aquelas pessoas de oração? Nós precisamos de pessoas que perseveram em oração. Sabe por que a gente olha para esse texto e vê a importância da perseverança de oração? Porque nós estamos vivendo numa época desse corre-corre, que tem que acontecer, tem que fazer, e você diz assim: ore por mim lá, eu não tenho tempo.
Ou então, irmãos, você pode fazer uma corrente de oração comigo? Ah, que bom, vamos fazer a corrente de oração? Beleza, tá bom, mas você está orando por quê? Não, é porque meu filho, ele vai prestar vestibular e nós precisamos orar por ele. E a gente ora pelo filho, amém por isso. Mas aí chegou o dia da prova do vestibular, o menino passou, não passou, aí desfaz a corrente de oração. É isso que me preocupa. E a perseverança, e o orar sem cessar, e o orar sempre, e o nunca esmorecer, e a sintonia com Deus, e a ligação com Deus em oração. Por que que ela tem que ser interrompida? Porque nós temos muitos motivos de oração, e eles não acabam. Então nós temos que orar sempre, perseverar na oração, nunca desanimar, nunca esmorecer, mas orar sempre, orar todos os dias, em todos os momentos, em todos os lugares. Eu acho tão bonito quando de repente um membro da igreja chega para mim e diz: pastor, todos os dias eu estou indo para o banheiro lá da empresa onde eu trabalho, e eu vou para lá, não tenho necessidade de ir para o banheiro para fazer outra coisa, é para orar, pastor, estou precisando de oração, e eu estou orando. E eu digo: meu irmão, então eu vou orar com você, mas persevere, não pare, não desista, ore sempre. A igreja, ela é sustentada pela oração. Se nós estamos aqui hoje comemorando os 79 anos, é porque tem gente que ora na igreja, porque tem gente que orou, tem gente que pagou o preço em oração, tem gente que nem imaginava que um dia você viria a existir, orou por você. Lembra da oração de Jesus? Quando ele mesmo se santifica, e ele diz: eu oro por aqueles que virão a crer em mim, através da palavra. Jesus estava pensando em mim, em você, quando ele orou, aquela oração sacerdotal de João 17, eu agradeço a Deus, porque aquele dia Jesus orou por mim. Gente, tem orado por nós. Nós que somos pastores, nós somos sustentados pela oração da igreja, porque há embates de todos os lados, pressões, tentando nos derrubar, e nós só estamos de pé, porque a igreja ora. Mas a igreja tem que perseverar em oração, porque Paulo ensinou isso. Nunca deixe de orar, não tire da sua agenda o tempo da oração, não mude o programa da sua vida, sem colocar nele a oração. Não cessamos de orar por vós, não cessamos. São as orações de Paulo que estão nos sustentando hoje, como as orações de Jesus nos sustentam até hoje. É o poder através da oração. Em último lugar, a oração deve ser ousada na busca da plenitude de Deus, a busca. Meus irmãos, no sentido bíblico da palavra, toda igreja tem que ser avivada, e toda igreja avivada, ela tem que reavivar todos os dias. E eu não vejo ferramentas mais importantes para o reavivamento da igreja do que a pregação da palavra, a doutrina bíblica e a oração. Claro, vem os outros pilares: comunhão, partir do pão, adoração, serviço. Mas o que sustenta, e quando nós oramos, nós buscamos a plenitude de Deus. Olha, ele faz a oração do versículo 9, entra para o versículo 10, dizendo: assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. A oração nos leva ao pleno conhecimento de Deus. Conhecer plenamente de Deus, conhecer plenamente Deus, meus irmãos, é você ser cheio de Deus. Alguém outro dia disse: pastor, nós temos que orar mais pelo enchimento do Espírito. Eu disse: sim, mas o que significa ser cheio do Espírito? Ser cheio do Espírito na Bíblia significa ser cheio de Deus, cheio de Jesus, conhecer plenamente a vontade de Deus, ser guiado pela vontade de Deus. Paulo busca confiantemente essa plenitude para a igreja.
algumas expressões do 9 ao 11 que eu acho interessante mais aqui. Só vou citar para os irmãos. Pleno conhecimento, toda sabedoria, inteiro agrado, pleno conhecimento de Deus, com todo o poder, em toda perseverança. Em toda perseverança. Poder através da oração. Uma igreja que ora é uma igreja que se preocupa com as almas. Uma igreja que ora é uma igreja que sabe e reconhece o poder transformador do Evangelho. Uma igreja que ora, ela busca toda essa experiência desse texto que nós lemos. E eu quero terminar, principalmente repetindo os versículos 6 e 11. Que chegou a vós também está em todo o mundo, frutificando e crescendo. Assim deve ser com a igreja. Assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Versículo 11. Fortalecidos com todo o vigor, todo o poder, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda a perseverança e paciência. E você vai crescer. E você vai querer orar mais. E você não vai querer mais sair da presença dEle. É o melhor lugar do mundo. É a presença de Deus. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dEle com cântico. Cultuai o Senhor em todo tempo, em todo lugar, em todo momento. Com a sua adoração, mas também com as ações de graças. Agradeça a Deus pelo dom da salvação. Agradeça a Deus pela vida eterna. Agradeça a Deus pelo privilégio de pertencer a esse corpo. Você é membro do corpo. Oro para que você nunca abandone o corpo, porque você só terá vida ligada a esse corpo. Só por uma questão de tempo, eu quero terminar. Eu estava orando, meus irmãos, e pensando, e eu quero terminar orando pela igreja nesse momento. Estava pensando, será que um dia, nós que somos pastores, será que nós vamos ver nos nossos cultos uma igreja conhecida como uma igreja que ora? Eu fico pensando o poder de Deus vindo sobre esse culto, a manifestação da glória e do poder de Deus no culto. Quando você começa a aprontar para vir para o culto, você sabia que começa uma guerra espiritual lá na sua casa, no seu lar, na sua mente. Mas quando o crente está orando pelo culto, o poder de Deus começa lá na sua casa a se manifestar na sua vida, na sua família. E as forças espirituais do mal são afastadas. E você vence em nome de Jesus, com a oração da igreja, toda essa força que se levanta contra sua casa, sua família, o seu lar. E você chega na igreja, você é contagiado por crentes que estão aqui cheios do poder de Deus. Vamos orar para que isso aconteça? Abaixe sua cabeça mais uma vez. Pai de amor, de infinita bondade, Deus grande, tremendo, poderoso, nós cremos, ó Deus, na presença gloriosa do Senhor nesse lugar. Deus, eu creio que o Senhor está aqui, que o Senhor falou no nosso coração, que o Senhor tem tocado as nossas vidas. E é tão bom, Deus, sentir a presença do Senhor. A razão pela qual estamos aqui é a presença do Senhor. E o Senhor tem nos abençoado tanto. Agora, Deus, nós oramos para que o Senhor nos dê essa fome, esse desejo, esse anseio pela vida de oração, vida com Deus, vida de busca da plenitude de Deus, das coisas de Deus, dos céus, da vida cristã, da comunhão do corpo, da alegria de pertencer. Pai, somos membros, que privilégio.
Somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Abençoe a tua igreja com força, com poder, com graça. Abençoe a tua igreja com comunhão, com unidade na fé. Abençoe com o vínculo da paz. Pai, que todos nós sejamos ligados como membros desse corpo. Abençoe, Deus, de uma maneira muito especial esta igreja, com a sua liderança, com seus pastores. Que a mão do Senhor, Pai, continue sobre o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Pastor Marcos, muito obrigado pela oportunidade. E até logo mais. Amém. Nós já vamos fazer a oração final. Teremos aí um intervalo para quem vai almoçar aqui. Quem não vai, estaremos encerrando para você voltar. À noite, então, às 19 horas. Eu quero só chamar os 3 batizandos aqui de hoje para receber o kit antes da gente sair do templo. É o Carlos Exílio, a Júlia Rota Carneiro e a Bárbara para virem aqui. Por favor, nós não vamos ter nenhuma burocracia, vamos só entregar e dizer que são bem-vindos à igreja em nome de Jesus, tá bom? Bem-vinda. Amém. Vamos então já sair do templo. Vocês ficam bem à vontade. Nós iremos lá para o salão e assim que eles liberarem, a gente dá a voz de comando e vamos almoçar juntos em nome de Jesus. Amém? Até a noite, que Deus abençoe.